possa vir a plenário. Vou suspender a sessão para que haja o pronunciamento. Vossa Senhoria disporá de 10 minutos. No caso, eu vou falar Bem, quero aqui cumprimentar os nobres deputados, cumprimentar aqui o presidente da Casa, cumprimentar o deputado Pedro Kemp, que foi quem mediou, no caso, essa vinda nossa aqui para nos pronunciarmos aqui em nome dos trabalhadores dos Correios, cumprimentar todos os ouvintes aí da TV Assembleia e da Rádio Assembleia. E o que eu venho hoje aqui pedir aos nobres aí deputados vai na linha do que vocês vêm hoje defendendo aqui nessa casa, através desse expediente, que é a defesa dos direitos da população sul-mato-grossense. Hoje, no caso, os Correios, uma empresa que tem 356 anos, está em todos os municípios do Brasil, ela vem sendo ameaçada por uma privatização e venda dessa grande empresa aí, uma estatal. E hoje, quem vai ser maior prejudicado é a população, principalmente a nossa população dos pequenos municípios. E eu venho trazer aqui e pedir o apoio dos nobres deputados no sentido de apoiar essa empresa, de defender e abraçar essa empresa como pública, defendendo contra a privatização, e levar aos deputados federais e senadores dos partidos essa solicitação e reivindicação não somente dos trabalhadores dos Correios, mas da população sul-mato-grossense. E trago aqui algumas informações, inverdades ou mitos, que se prega tanto pelo governo federal, quanto também pelo presidente dos Correios e pela imprensa, que é o que se diz o porquê vender a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Uma da questão, Correio é deficitário. Correios não é uma empresa deficitária. Os Correios repassou, a título de antecipação de dividendo, nos últimos anos, mais de 7,5 bi para a União. Mesmo com todo esse repasse, os Correios ainda gerou um lucro, uma receita líquida no último ano de 160 milhões, ou seja, a empresa não é uma empresa deficitária. Outras questões, a partir do ano de 2014, por conta da questão de uma lei contábil, os Correios começou a apresentar no seu balanço o benefício pós-emprego, que é uma projeção futura que ele vai ter que arcar com futuros aposentados nos Correios. E isso na ordem de mais de 2 bi, que é o valor apresentado dessa questão do benefício pós-emprego. Ou seja, não há um déficit nos Correios. Outra questão que o governo muito defende e fala que é por isso que eu tenho que vender a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Ocorreu um déficit, um furo no fundo de pensão dos trabalhadores do Correio. Realmente, ocorreu. E um dos maiores envolvidos é um dos que estão lá. E isso ele não fala, isso ele não apresenta. E quem está pagando essa dívida ocasionada no nosso fundo de pensão não é o governo. Somos nós, trabalhadores, que estamos arcando com essa dívida. Então, fundo de pensão não é motivo para a privatização da nossa empresa. E aí vamos a outros números que também se apresentam. O Correio está em todos os municípios do Brasil e em alguns distritos. E apenas 324 unidades dos Correios gera 92% da receita dos Correios. Por isso a grandiosidade. Por isso de ter os Correios, há um subsídio das maiores com os menores. E nós aqui somos as menores. Aqui não gera o lucro, a receita líquida operacional dos Correios. Mas mesmo tendo que seja subsidiado um pelo outro,
ao final do balanço, os Correios ainda é positivo. E os Correios têm uma função muito importante, que é a função social, que muitos aqui podem não conhecer, mas os Correios vão desde Papai Noel dos Correios, a entrega de provas do Enem, provas do Enseja, programa do FNDE, que é a entrega de livros didáticos em todos os municípios do país, e isso ocorre com credibilidade, com sigilo, e isso nenhuma outra empresa de logística estará fazendo com a qualidade dos Correios. E aí há também uma questão que muitos defendem: vamos quebrar o monopólio dos Correios, porque é isso que atrapalha a empresa pública e também não abre o mercado concorrencial. E aí que todos se enganam. Monopólio nos Correios é somente a carta. Encomenda não é monopólio. A encomenda é mercado concorrencial. E mesmo assim, o Correio lidera nesse mercado, nesse campo, até porque as empresas privadas não vão nos pequenos centros. Não vão lá em Porto Murtinho, não vai lá em Caracol, não vai nos nossos pequenos municípios, que não é interessante. Não dá um retorno financeiro para essas empresas. Então, a quebra do monopólio em si não é uma defesa, é sim uma justificativa, até porque o Correio com o monopólio, ele tem a obrigatoriedade de estar em todos os municípios do Brasil. Quebrando-se o monopólio, facilita a privatização e a venda dessa empresa pública. E tem outras questões importantes. Tendência mundial. Quantos Correios no mundo são 100% privatizados? 8. Apenas 8 Correios mundiais que não têm nesses países a extensão territorial que nós temos, como no Brasil, porque todos esses 8 cabem na extensão territorial de Mato Grosso, são 100% privatizados. Ou seja, não estou seguindo tendência mundial. E aí vamos à questão dos projetos. Até porque falar que o Correio é deficitário, que o Correio não tem mais jeito, porque não existe mais cartinha, que o mercado concorrencial de encomenda é aberto, mas temos também soluções propostas para o governo. Não no sentido de salvar, porque o Correio não está à beira da morte. O Correio, no caso, somos, como eu já frisei, uma empresa superavitária, mas no sentido de melhorar ainda mais a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E tem projetos já sendo efetivados em Minas Gerais, em Goiás, como é a questão do balcão do cidadão. Que é o que é isso daí? O Correio prestar serviços como retirada de título, carteira de identidade, nos municípios que não há a prestação desse serviço. E conforme até uma apresentação, dados do presidente dos Correios, que saiu recentemente, presidente Juarez, 60% dos nossos municípios não há prestação desses serviços, podendo ser abrangidos pelos Correios. E temos outras 2 PLs que podem ser votadas, que também abarcaria aí a empresa dos Correios, que é a PL 7638 de 2018 e 1368 de 2019, que é a fidelização postal. Que o que seria isso daí? A União, o governo federal, se utilizar exclusivamente os Correios, prioritariamente, melhor dizendo, os Correios como forma da prestação do seu serviço, de levar o seu serviço aí nos municípios. Então, são projetos que visariam uma melhoria nos Correios. E aí o que se prega não, é que eu tenho que vender esse barco furado. E aí eu digo, aqueles que estão ainda aqui no plenário, quem de vocês, se eu chegasse e dissesse, tem uma empresa que está nos 5.000 municípios, apenas 300 gera o lucro. Quem de vocês compraria essa empresa? Que acumula um prejuízo há mais de 2 anos. E o presidente, no caso, frisou há umas semanas atrás, já tem 8 empresas interessadas. Algum louco aqui teria interesse em comprar uma empresa no formato que o presidente prega?
Eu acredito que não, a não ser que os números não estão realmente condizentes com a realidade, que é uma empresa superavitária, que tem muito a crescer, que a empresa, no caso, que vier a comprar, poderá ser parâmetro de preço para as outras empresas, porque hoje os Correios são, poderá aumentar o custo para a população que está nos nossos pequenos municípios, para que estas tenham esse serviço, e vai reduzir drasticamente o número de unidades dos Correios no nosso interior. É isso que uma empresa privada vai fazer, porque ela não vai querer ter simplesmente os 160 milhões de lucro que o governo teve no ano passado em cima da nossa empresa. Ele vai querer abarcar ainda mais o lucro dessa empresa. E aí é o nosso pedido, até porque os maiores prejudicados serão a população nos nossos pequenos centros, que poderá realmente deixar de ser assistida por essa empresa. O Correio tem a função social, essa função, os Correios, mesmo que não desse lucro, não gerasse um retorno para o governo, isso não deveria acontecer, nem precisava, porque temos uma função social, temos que integrar aí a função dos Correios, inclusive a empresa foi criada na época dos militares, que era a função de integrar a sociedade brasileira. E aí eu levo aos nobres deputados esse pedido de apoio na defesa da nossa empresa. Estamos aí também com um abaixo-assinado, que aí já tivemos alguns deputados, André Putinelli e outros deputados assinando, aqueles que puderem assinar em defesa dessa empresa como os Correios. Eu acredito que aqui todos defendem Mato Grosso do Sul e todos, por conta disso, defendemos os Correios como empresa pública, empresa forte, que deve atender toda a população, sem distinção. Por isso, nós defendemos o Correio como empresa pública e é o pedido que eu faço em nome dos trabalhadores de Mato Grosso do Sul.